Gostaria, em primeiro lugar, de registrar a presença que muito nos honra aqui do jornalista João Russo, que por tantos anos, inclusive foi meu colega na Folha de São Paulo. Ele foi, a partir de 1982, editor de política da Folha, trabalhou muitos anos na TV Bandeirantes, em muitos órgãos de imprensa, foi também um dos dirigentes do Sindicato de Jornalistas do Estado de São Paulo, hoje é diretor executivo da ABEPRA, que é a Associação Brasileira de Portos Secos. Seja muito bem-vindo, ele está ali na tribuna da imprensa, junto com a Rosa Vazen, minha assessora de imprensa. Querido João Russo, seja bem-vindo aqui ao Senado Federal. Eu hoje vou apresentar um novo projeto de lei que traz uma proposta para a criação do Fundo Nacional de Pesquisas para Doenças Raras e Negligenciadas. Mas gostaria antes, senhora presidenta, de aqui cumprimentar o Corinthians, o Esporte Clube Corinthians, pelo extraordinário feito ontem realizado, que fez nos vibrar a todos os amantes do esporte, do futebol brasileiro, mas com um acontecimento, conforme hoje ressaltei na Comissão de Relações Exteriores, juntamente com a senadora Ana Amélia, o senador Aníbal Pinto, um acontecimento extraordinário do ponto de vista do esporte e do congraçamento de pessoas e das torcidas. Felizmente, ontem, no Estádio Municipal do Pacaembu, lotado, nós pudemos ver a presença de um grande número de argentinos que ali foram com a camiseta do Boca Juniors, torcer para o seu time, e ao lado daquela multidão corintiana, quase todos de camisas do Corinthians e com fogos de artifício e tantas coisas para comemorar o que veio a ser uma merecida vitória por causa do empenho extraordinário dos jogadores dirigidos pelo técnico Tite, que teve tanto mérito, e com a atuação extraordinária desta vez do artilheiro Emerson, que marcou 2 gols excepcionais. E o que eu quero ressaltar foi a forma civilizada com que as torcidas receberam os argentinos, tanto os jogadores quanto os torcedores do Boca Juniors, a maneira civilizada com que todos se comportaram. Não houve quaisquer incidentes de monta maior no campo. Houve situações de tensão entre alguns jogadores, mas todas bem resolvidas entre eles próprios e o juiz, que apitou com muita categoria aquele extraordinário clássico. E parabéns ao Corinthians, que após 101 anos consegue este feito de se tornar campeão da Taça Libertadores da América, e digo isso como um torcedor do Santos que saúda esta vitória do Corinthians, mas, sobretudo, que bom ter visto o comportamento da torcida, porque às vésperas do Campeonato Mundial da Copa de 2014, é importante saber que os torcedores brasileiros vão bem receber até mesmo os times tão rivais da Argentina, do Uruguai e de outros países, como o do Boca Juniors. Parabéns também ao Boca Juniors por terem se sagrado vice-campeões da Taça Libertadores da América. Mas hoje, senhora presidente, eu vou apresentar uma proposta que teve origem nas ideias e apontamentos da professora Adriana de Abreu Magalhães Dias, do Instituto Baresi, que desta feita objetiva criar o Fundo Nacional de Pesquisas
para doenças raras e negligenciadas. Apesar dos recentes avanços científicos e tecnológicos, as doenças infecciosas continuam a afetar desproporcionalmente as populações pobres e marginalizadas. Contribui para isso um fenômeno denominado desequilíbrio 10-90, pelo qual, conforme o Global Forum for Health Research, menos de 10% dos gastos mundiais com pesquisa em saúde são dedicados a doenças e condições mórbidas, que representam 90% da carga global de doenças. Essa falha de mercado caracteriza-se por uma situação em que o setor privado investe quase exclusivamente em remédios para o mundo rico e desenvolvido, que serão vendáveis e lucrativos. Como resultado dessa exiguidade de recursos destinados à pesquisa em saúde relacionada com as doenças da pobreza, proliferam as assim denominadas doenças negligenciadas, virtualmente ignoradas em termos de desenvolvimento de medicamentos. As doenças negligenciadas, tais como dengue, doença de Chagas, esquistossomose, hanseníase, leishmaniose, filariose, oncocercose, malária, tuberculose e tracoma, entre outras, estão associadas a situações de pobreza e precárias condições de vida e às inequidades em saúde, ou seja, às desigualdades injustas, desnecessárias e evitáveis. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas são portadoras de uma ou mais doenças negligenciadas, o que representa 1/6 da população mundial. São doenças que prevalecem em condições de pobreza, mas também contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade em razão de representar importante barreira ao desenvolvimento dos países. De fato, saúde, ciência e tecnologia são atualmente requisitos para o desenvolvimento econômico e social e não apenas as suas consequências. Sobretudo, falta visibilidade às doenças negligenciadas por não causarem surtos dramáticos com grande número de mortes. Geralmente, essas doenças se desenvolvem por longos períodos de tempo, levando a deformidades, incapacidades, deficiências graves e mortes relativamente lentas. Apesar de serem responsáveis por quase metade da carga de doença nos países em desenvolvimento, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento tradicionalmente não priorizaram essa área. O Brasil, felizmente, é uma exceção a essa regra em face de já ser considerado um líder mundial em pesquisa sobre doenças negligenciadas. As ações iniciais do Ministério da Saúde com relação às doenças negligenciadas foram lançadas em 2003, no governo do presidente Lula, com o primeiro edital temático em tuberculose, seguido pelos editais de dengue 2004 e hanseníase 2005. Em 2006, implantou o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento em Doenças Negligenciadas e financiou 82 pesquisas, com um investimento total de 22,3 milhões de reais. Em 2008, financiou 58 projetos, mediante investimento conjunto com o Ministério de Ciência e Tecnologia e apoio administrativo ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de 17 milhões de reais, perfazendo 39,3 milhões de reais. Em 2012, anunciou a criação de uma rede de pesquisa de doenças negligenciadas sob o governo da presidenta Dilma, com financiamento de 20 milhões de reais. Esses são apenas alguns exemplos de iniciativas governamentais nessa área. As doenças raras, por seu turno, são uma série de enfermidades que afetam apenas um número restrito de doentes e que apresentam baixa prevalência em uma determinada população. Em geral, são doenças degenerativas, cronicamente debilitantes e que necessitam de tratamento contínuo, afetando as capacidades físicas, mentais, setoriais e comportamentais do paciente. Já foram identificadas mais de 5 mil doenças que se enquadram nessa categoria. Nesse caso, acontece situação parecida com a das doenças negligenciadas, pois a decisão das indústrias farmacêuticas de investir na pesquisa e na comercialização de produtos é largamente influenciada pela demanda e principalmente pelo mercado potencial. Com base nesse raciocínio, a indústria concentra sua produção em determinadas linhas de produtos, retirando do mercado drogas de pouco consumo, utilizadas em doenças raras de baixo retorno financeiro ou de preço controlado pelo governo, por ser o maior comprador, tal como acontece com determinadas doenças endêmicas. Drogas
órfãos são medicamentos usados para diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças raras. Para que um medicamento seja considerado órfão, são utilizados critérios epidemiológicos, baixa prevalência ou incidência da doença em uma determinada população e econômicos, presunção de não rentabilidade do medicamento. O incremento de investimentos em doenças negligenciadas no Brasil, em face aos sucessos já obtidos, exige agora a instituição de mecanismos de financiamento mais perenes, que também contemple as doenças raras. Nesse sentido, a criação do Fundo Nacional de Pesquisa para Doenças Raras e Negligenciadas, aqui proposto, pode significar um importante avanço com vistas a ampliar o financiamento e, consequentemente, o escopo das ações de pesquisa nessa área. Esse fundo, aqui proposto por esse projeto de lei que dou entrada agora, senhora presidente, funcionará sob as normas de apoio do fundo perdido ou de empréstimos reembolsáveis. As fontes de recursos incluem doações, sendo permitidas doações para pesquisa de doenças específicas, subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de organismos internacionais, e reembolso das operações de empréstimo realizadas por meio do fundo a título de financiamento reembolsáveis. Contará, ademais, com recursos orçamentários anuais de R$ 50 milhões. Assim, em respeito ao princípio constitucional que assegura o direito à saúde para todos, esperamos a acolhida desse projeto de lei, certo da relevância da iniciativa. Eu estou encaminhando carta ao ministro Alexandre Padilha, aqui registrada, em que digo, apresentando meus cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência correspondência que recebi do senhor Rogério Lima Barbosa, diretor-presidente da Associação Maria Vitória, AMAVE, que traz anexa uma proposta do Programa Nacional de Doenças Raras. O referido programa, que de pronto peço a análise atenta, tem por objetivo criar e disseminar informações sobre doenças raras em toda a sociedade brasileira, nos moldes do que tem ocorrido nos países mais desenvolvidos do mundo. E aproveito a oportunidade para também encaminhar este novo projeto de lei, para o qual peço análise do ministro da Saúde e possíveis sugestões para o seu aperfeiçoamento, e assim peço, senhora presidenta, que possa ser transcrito tanto a carta do senhor Rogério Lima Barbosa, com as diretrizes anunciadas para o Programa Nacional de Doenças Raras, bem como a cópia na íntegra do projeto de lei a que dou entrada nesta